Voltar ao texto? Agora com essa visão toda, vamos voltar ao texto? Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É claro que Deus não está falando aqui da escassez do alimento material. Deus não está falando aqui que a comida vai acabar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de alguma coisa espiritual. Por isso que ele fala, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ele já deixa claro isso. Mas aqui tem dois elementos. Quais são os dois elementos? O pão e a água. Aqui está falando do pão e da água. Mas como isso aqui é uma linguagem profética, é uma linguagem simbólica, portanto, eu pergunto a vocês, podem responder tranquilamente, e você que está vendo a gente pelo YouTube também, pode responder na sua casa. Na Bíblia, quem é o pão? Jesus. Muito bem, Jesus é o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não é verdade? Vocês lembram em que cidade Jesus nasceu? Belém. Belém. Por que ele nasceu em Belém e não nasceu em Filadélfia? O profeta falou. O profeta falou, exatamente. Mas tem um significado interessante, é que Belém significa cidade do pão. E lá nasceu o pão da vida. Amém. Jesus Cristo. Então o pão mencionado aqui é Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Quem estava na aula que a gente deu antes do culto, lembra que eu falei de 4 passos? Informação, convicção, desejo e ação. Eu falei, presta atenção no sermão. Então eu estou dando o que agora? Informação. Bastante informação. Para que isso possa nos levar a uma grande convicção. Você vai ver. Então veja. Atenção. O pão aqui é uma referência a Jesus. Se o pão é Jesus, o que significaria então a água? Jesus também? Sim. Sim? Seguro? Sim. Certeza? Sim. Hã? Sim. Hã? Sim. Ai. Vamos fazer o seguinte? Marca aí o livro de Amós, põe aquela fitinha lá, ou o dedo, ou a caneta, alguma coisa aí, ou um papel, marca o Amós, não larga o Amós, porque nós vamos voltar nele já já. Tá bom? E vamos descobrir o que é essa água aqui, tá? Vamos ver. Vamos para João, no Novo Testamento. Evangelho de João. Olha que coisa linda é a Bíblia. Olha como a Bíblia é gostosa de estudar. Vamos para João, capítulo 7. Versículos 37 até o 39. Atenção, amigos do YouTube, você que está no Luiz Gonçalves Oficial, você que está no canal da igreja, você que está no canal das duas igrejas, pronto, está aqui. Vamos lá, João 7, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. Se alguém tiver dificuldade para localizar o texto, eu pediria gentilmente a quem está do lado que ajude, por favor. Bom, vamos ver. Diz assim, no último dia, o grande dia do quê? Da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Para um pouquinho aí. Por isso que vocês falaram que era Jesus, né? Por isso, não foi? Mas tem que ler o verso seguinte. Olha o verso seguinte, o 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que ler o verso seguinte, o 39, que diz assim, isto ele disse com respeito a ele ou com respeito ao Espírito? Então não se referia a ele, se referia ao Espírito. Esse Espírito está com E minúsculo ou E maiúsculo? Que Espírito que é esse? Santo, o Espírito Santo. Então vamos de novo, 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus falou assim, pessoal, atenção, levantem a cabeça, olhem para mim. Quando Jesus falou assim, no último dia da festa, falou assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Sabe por que ele falou isso? Porque sabe quem é que nos dá o Espírito Santo? É Jesus. Então Jesus falou assim, você tem sede? Vem a mim que eu vou te dar água. Que água? O Espírito Santo. É Jesus quem dá o Espírito Santo para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Aliás, o Espírito Santo ele é comparado na Bíblia a alguns elementos. Por exemplo, o Espírito Santo ele é comparado à água, ao fogo, ao vento e à pomba. E tem outros também, mas vamos ficar com esses 4. Então, a água é um dos símbolos do Espírito Santo.
Agora veja como Amós vai ficar mais claro ainda. Voltemos para Amós, lá onde você está marcando, segurando. Veja agora o verso 11 de novo, como as coisas começam a fazer sentido. Voltemos ao verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olhem para mim mais uma vez. Quem é o pão? Jesus. Está fraco. Quem é o pão? Jesus. Jesus. Quem é a água? O Espírito Santo. Sabe o que Amós está dizendo aqui? Que o ministério de Jesus, o pão da vida, e o ministério do Espírito Santo, a água viva, esses dois ministérios irão terminar. Irão acabar. É isso que Amós está dizendo. Amós está falando assim, o ministério de Cristo, o pão da vida, vai acabar. E o ministério do Espírito Santo, a água viva, vai acabar também. E quando esses dois ministérios terminarem, haverá fome e sede. Fome e sede espirituais. Deu para entender ou não? Então veja que esse verso, ele está falando algo muito profundo. Vamos lá. Qual que é o ministério de Jesus hoje? Jesus está onde? No céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Esse é o ministério de Jesus hoje. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, entrou no santuário celestial e agora está no lugar santíssimo, como diz Hebreus 9:24, para comparecer por nós diante do nosso Deus. Então o ministério de Cristo hoje é o ministério de intercessão por todos nós, como advogado, como mediador, como sumo sacerdote, como nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. E qual é o ministério do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Quem sabe? Onde está o Espírito Santo? Aqui aonde? Aonde? Em nós. Em nós. E lá fora não. Na terra. Então ele está na terra inteira. O Espírito Santo está em Filadélfia? Sim. Sim. Está nesse país inteiro? Sim. Está no mundo inteiro? Sim. Sim. Da divindade, quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou e voltou para os céus. E está intercedendo por nós lá. Então o ministério de Jesus é no céu intercedendo por nós. E o ministério do Espírito Santo aqui na terra é o quê? O Espírito Santo tem várias coisas que ele faz. O ministério do Espírito Santo é extraordinário. E você começou a responder ali. Um dos pontos, um dos detalhes, um dos aspectos do ministério do Espírito Santo é convencer o ser humano de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo é muito difícil. O Espírito Santo tem que convencer as pessoas do pecado. Mas no mundo onde tudo é relativo, que nós estamos agora num tempo em que quase tudo é relativo, as pessoas falam assim, isso é pecado para você, não para mim. Já viram isso? Isso é errado para você, não é errado para mim. Então tem muita coisa que a pessoa diz, para mim eu não vejo mal nenhum nisso, para mim isso não é errado, para mim isso não é pecado. E o Espírito Santo tem que convencer a pessoa de que tal coisa é pecado quando ela acha que não é. É uma tarefa fácil? Não, não é. E tem um detalhe, o Espírito Santo não pode forçar a pessoa. Ele tem que trabalhar com a pessoa para convencê-la e mostrar isso é errado e isso é certo. Mas é muito difícil. Por isso que a conversão de uma pessoa é um milagre. Por isso que a salvação de uma pessoa é um milagre. Porque o ser humano é pecador e o ser humano gosta do pecado. Existem certos pecados que a pessoa gosta de praticar. Só que muitas vezes ela acha que não é pecado. E aí